Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre migração no Brasil, alguns pontos importantes da nossa história, tá? De formação da nossa população, alguns pontos atuais importantes, perfeito? Bom, sobre o histórico, tá? O Brasil ele já apresentou fortes fatores de atração de um grande contingente populacional. Então, o Brasil ele já recebeu um grande volume de pessoas ao longo da sua história. E a gente consegue perceber, tá? Um grande volume de pessoas chegando ao Brasil, é claro, a gente tem o período colonial, né? A gente tem a chegada de grupos europeus na América, mas a gente vai ter um grande volume, um grande contingente populacional chegando ao Brasil, né, e a gente não pode deixar de atrelar isso, né, à diáspora africana e ao trabalho escravizado. Estima-se, né, que nesse período de trabalho escravizado, e aí não são números precisos, tá? Porque na época não existia essa contagem, não era possível fazer essa contagem precisa. Estima-se que entre 4 e 5 milhões, mas chega-se ali a um número, né, médio de 4,8 milhões de africanos adentrando, né, no que viria a ser o Brasil. Então é um grande contingente populacional chegando no nosso território, tá? A gente vai ter ao longo do século XX também a imigração europeia, né? No século XIX a gente já tem um impulso, um estímulo à imigração de europeus, tá? Por parte de políticas nacionais, né? Que a gente vai falar mais para frente. Então a gente vai ter ocupação de grupos, né? Alemães, eslavos, na região sul do Brasil, né? Em áreas de clima mais ameno, e aí tem uma associação a um clima europeu com áreas de clima mais ameno, né? E aí é importante que vocês associem isso e, por exemplo, lembrem de Copa do Mundo, lembrem quando algumas seleções europeias vêm fazer amistosos no Brasil, quando está um verão, um calor absurdo, né? Que esses jogadores passam mal. Então, o governo brasileiro, o governo à época, né? Ele direcionou essas populações para áreas de climas mais amenos, tá? A gente vai ter uma imigração europeia por conta, né, de questões de revolução industrial na Europa. A gente vai ter uma imigração também de população europeia por conta de conflitos históricos que aconteceram naquela região, né? Conflitos de grande magnitude, Primeira Guerra Mundial, tá? Então o Brasil ele vai ser, dentro desse contexto ali, até início do século XX, um grande polo de atração de pessoas, tá? Atualmente a gente ainda recebe um grande volume de imigrantes, o Brasil ainda recebe principalmente, né? A gente tem uma grande população ali da Ásia, né, que vem, a gente tem um grande volume de chineses que chegam ao Brasil. Hoje, a população asiática que chega ao Brasil é de grande volume de chineses, mas no início do século XX era uma grande população japonesa que chegava no Brasil, tá? Atualmente a gente tem um grande volume de latinos chegando ao nosso território, então a gente tem venezuelanos, bolivianos, tá, adentrando, a gente tem também haitianos chegando no nosso país. Esse contingente populacional, o Brasil, por ser uma grande economia dentro, né, da América, ele tem, né, ele tem sido ao longo do século XX ali, e do século XXI alvo, né, de fluxos migratórios. Esse debate sobre a vinda de imigrantes para o nosso país, sobre o que a gente contempla aqui, ele põe, né, em xeque o que a gente chama de mito das três raças, tá? O mito das três raças, basicamente, ele vai falar que a composição étnica do nosso país ela é feita basicamente por três grupos: indígenas, africanos e brancos, tá? Caucasianos.
Só que dentro dessa perspectiva, esse mito das três raças, ele põe em xeque discursos acerca de questões étnicas, tá? Então, por exemplo, quando a gente determina, né, um grupo indígena, a gente está englobando todas as concepções étnicas, toda a pluralidade étnica de diversos grupos que existem no Brasil em uma única cultura, o que é uma característica completamente errada, tá? Assim como os grupos africanos, a gente vai ter os bantus, os sudaneses chegando no Brasil, são grupos étnicos distintos, tá? Que vão ser denominados basicamente de africanos, são culturas distintas, tá? Que chegam ao Brasil. E também os europeus têm culturas completamente distintas. A gente tem os portugueses, a gente tem os italianos, a gente tem alemães, tá? A gente tem suíços, a gente tem diversos grupos espanhóis chegando, tá? E também os asiáticos, né? Os amarelos, a gente tem os japoneses, a gente tem os chineses chegando. Então, existe um mito muito grande criado sobre essas três raças que contemplavam, né, a cultura, o processo de formação cultural do Brasil, tá? Aqui, né, eu trouxe um gráfico para vocês poderem entender, por exemplo, o contingente populacional de africanos que chegavam para trabalhar como mão de obra escravizada, tá? Então aqui a gente tem uma crescente desse volume de povos chegando, tá? E aí a gente vai ter o colapso, é claro, por conta da lei Eusébio de Queiroz, tá? Que vai por fim, né, por fim não, né, mas que vai diminuir bastante o volume desse tráfico de mão de obra. Esse declínio, tá, da entrada de mão de obra escravizada no nosso país, ele vai trazer, né, uma pauta muito importante. Essa pauta, né, se a gente for pegar ali, dentro dessa perspectiva, tá, a gente já tem uma economia cafeeira surgindo, a gente já tem uma economia cafeeira muito forte no Sudeste brasileiro, e essa economia cafeeira, ela vai precisar de um volume de mão de obra, tá? Com a chegada reduzida dessa mão de obra escravizada por conta da proibição do tráfico, a gente vai ter, né, a compra de mão de obra do Nordeste, né, de uma economia já obsoleta, de uma economia já em crise nordestina, por parte do Sudeste. Mas esse contingente de mão de obra, ele não vai ser o suficiente para atender às necessidades do Sudeste, tá? E isso vai entrar em colapso com a abolição do trabalho escravizado. Dentro dessa perspectiva, vai surgir aqui, e a gente consegue perceber, ó, no final do século XIX, início do século XX, tá, uma política de estímulo à entrada de imigrantes. Essa política de estímulo à entrada de imigrantes, esses imigrantes vão trabalhar principalmente nas lavouras de café. Esses imigrantes, eles vão servir, né, como mão de obra para as indústrias locais que surgem no século XIX, a gente fala sobre isso no processo de industrialização brasileiro, tá? Mas é muito importante também que essa política de incentivo à imigração, ela vai gerar, né, um debate sobre o que a gente chama de política de branqueamento da população brasileira. Aquele grande volume, né, de população de origem do continente africano que chegou no Brasil causou, né, uma característica que não era desejável, tá, dentro daquele contexto histórico, tá, e cultural, onde o Brasil queria se mostrar para o mundo como um país muito similar, muito parecido, né, dentro da perspectiva de arquitetura, dentro da perspectiva cultural, né, dentro da perspectiva econômica, um país muito similar aos países europeus, tá? Então, dentro dessa lógica, houve uma necessidade de distanciamento da cultura que se desenvolvia no nosso país, tá? Uma cultura
baseada numa atração muito grande de grupos étnicos de origem do continente africano, tá? E como é que você rompe com essa cultura? Trazendo imigrantes. Quando você traz esses imigrantes brancos, né, automaticamente você vai ter ali a miscigenação acontecendo, e essa miscigenação vai romper com aquela característica predominante, né, de uma população negra no nosso território. Tá? Então, essa é a política de branqueamento da população. A gente vai ter um declínio, se vocês forem perceber aqui, ó, a partir da década de 30, né, um declínio nas estatísticas de povoamento e imigração no Brasil, basicamente porque em 34 vai surgir a lei de cotas para a imigração. Tá? Uma lei muito contraditória no período, e essa lei vai limitar o volume, o contingente populacional, tá, que vai chegar no nosso território. Então, mesmo que a gente tenha, né, a Segunda Guerra Mundial, a gente não vai ter um volume muito grande de contingente populacional chegando no nosso território por conta, né, desse limitante, tá? Desse fator histórico que limitou a entrada de imigrantes. Essa política, ela tem dois discursos, tá? O primeiro discurso é que aquele contingente populacional que chegou no final do século XIX, início do século XX, é um contingente populacional que já está muito inserido dentro das pautas, né, sobre os movimentos sindicais, sobre a causa operária na Europa, tá? E aí, essa política de cotas vai ser uma política que vai limitar com que essas pessoas que têm essas pautas dentro do seu cotidiano, né, de trabalho, de relações de trabalho, cheguem ao Brasil. Uma outra vertente e um discurso que foi mais difundido é que, basicamente, essa lei de cotas ela vai atender, né, uma política de segurança, de proteção ao trabalhador nacional, tá? O trabalhador nacional, muito pouco inserido ainda dentro da lógica industrial, se o governo federal estimula a entrada de uma população que já tem uma mão de obra um pouco mais qualificada dentro desse processo de industrialização, automaticamente vai gerar um desemprego, tá? Além de um desemprego por conta do grande volume de pessoas que adentrariam no nosso país, a gente também vai ter um desemprego de trabalhadores brasileiros, tá? Por conta dessa menor qualificação de mão de obra. Então, a gente vai ter essa redução no gráfico, né, estatístico aqui de povoamento por conta dessa perspectiva, tá? A gente tem uma retomada desse crescimento, tá? Se a gente for pegar ali 60, 70, principalmente também por conta da chegada das multinacionais, né, no nosso território. Então, a gente vai ter um grande volume de pessoas de fora do país entrando aqui. Bom, aqui a gente tem as migrações internas, tá? Essas migrações internas são muito importantes, tá? E eu quero pontuar aqui dois fluxos migratórios históricos para a região norte do Brasil, tá? A gente vai ter o ciclo da borracha, que não está referenciado aqui nesses mapas, né, nessa imagem, mas o ciclo da borracha ele vai acontecer no final do século XIX e início do século XX, tá? Quando a gente vai ter um estímulo ao deslocamento de população, principalmente do nordeste do Brasil, para a região norte, para trabalhar na extração de matéria-prima para a produção, né, de borracha. Tá? O declínio do ciclo da borracha vai se dar, né, por conta da biopirataria, quando a matéria-prima na Ásia vai se tornar muito mais barata, e essa matéria-prima era produzida com sementes de seringueiras que foram roubadas da região norte do Brasil, tá? E foram plantadas na Ásia. Então, a gente vai ter o final, né, do ciclo da borracha ali no início do século XX, bem no iniciozinho do século XX. Com a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um reaquecimento da economia da borracha, tá? Na região norte do Brasil. E aí a gente vai ter, na metade do século XX, tá?
a partir da década de 60, ali, 70, a gente vai ter o estímulo à migração para a região norte, tá? Principalmente por conta do desenvolvimento de núcleos urbanos, dos programas de integração nacional, que vão estimular né, o povoamento ao longo das rodovias na região norte do Brasil, tá? E também a expansão, né, da fronteira agropecuária chegando naquela região, para além de atividades mineradoras, beleza? A gente vai ter o Sudeste, né? O fluxo migratório, a gente consegue perceber aqui nessas imagens, um fluxo migratório intenso para a região Sudeste, principalmente por conta do processo de concentração de investimentos nessa região do país, tá? Então a gente vai ter, a gente consegue perceber, tá? O Nordeste, a região Nordeste, como um grande polo de emigração de pessoas, tá? E o Sudeste com um grande polo de imigração. É claro que esses volumes eles vão se alternando, né? A gente consegue perceber aqui o volume reduzindo, né? O volume nordestino reduzindo um pouco, tá? A gente vai ter o avanço da fronteira agropecuária, que vai ser o responsável, tá? Pelo deslocamento de população oriunda da região sul do Brasil para as demais regiões, principalmente atravessando o centro-oeste, chegando ao norte do Brasil, tá? Em alguns casos, chegando até o nordeste brasileiro, mas um volume muito pequeno. Então, essa seta aqui de baixo, ela está associada ao avanço da fronteira agropecuária, perfeito? A gente também vai ter a criação de Brasília, né? O centro-oeste brasileiro vai estar muito associado ao avanço da fronteira agropecuária, a criação de Brasília, que vai criar ali um núcleo urbano muito forte, que vai estimular a vinda de pessoas, principalmente do Nordeste, para a criação de Brasília, para trabalhar, né, como mão de obra na construção de Brasília, tá? Esses nordestinos, eles não vão conseguir, né, habitação nas áreas centrais, né, em Brasília, e aí a gente vai ter o surgimento ali de cidades periféricas, cidades à margem de Brasília, tá? No entorno de Brasília, as cidades satélites. Essas cidades satélites são núcleos urbanos que vão contemplar essa mão de obra que foi, né, essa mão de obra nordestina, principalmente, que foi participar da construção da capital federal, beleza? Então, o centro-oeste brasileiro, ele é povoado, né, ele é uma região de intenso fluxo imigratório, é uma região com grande composição de imigrantes, perfeito? Aqui, a partir da década de 90, a gente já vê esses fluxos migratórios mais dispersos por conta da política de integração territorial, tá? A gente vê um volume menor para a região sudeste por conta do que a gente chama de desconcentração produtiva. A desconcentração produtiva, ela vai possibilitar, né, um menor volume de migração para a região sudeste, tá? Para as grandes regiões. Então, a gente ainda tem um volume ali na região, na década de 90, de nordestinos chegando para o sudeste, principalmente quando a gente pega ali questões envolvendo a seca, né, o acesso à água, as questões fundiárias, tá? Mas esse volume cada vez mais reduzido de pessoas por conta do desenvolvimento de atividades econômicas na zona da mata nordestina, tá? É muito importante a gente entender que essa redução, tá, de pessoas para as grandes capitais do Sudeste não faz com que a gente tenha a região Sudeste perdendo um contingente populacional, principalmente por conta do processo de desconcentração produtiva, tá? A gente vai ter um volume de pessoas saindo das regiões metropolitanas, adotando aquela migração de retorno, né? Então aqui a gente tem migrações mais atuais, tá? Aqui, a número 1, a gente tem a clássica migração de retorno, tá? Onde o Sudeste ele começa a apresentar problemas de infraestrutura e o nordestino volta para a sua região de origem, perfeito? Aqui a gente tem uma clássica migração de retorno também, tá? Onde a gente tem um colapso da fronteira agropecuária e aí a gente vai ter, né, a população voltando para a região sul do Brasil.
E aqui, tá, a gente tem a chamada desconcentração concentrada, tá, que é basicamente a população que vai sair das grandes regiões metropolitanas e chegar, né, para as regiões menores, tá, do Sudeste, para as cidades menores do Sudeste, para as cidades médias do Sudeste. Tá? Então, a gente ainda tem um contingente populacional e uma atividade econômica muito forte no Sudeste brasileiro. Perfeito? É muito importante a gente lembrar também que o processo de urbanização brasileiro ele está muito associado às atividades industriais. Beleza? Então, prestem atenção. A gente vai ter, né, por exemplo, a região sul do Brasil apresentando um contingente populacional localizada nos centros urbanos por conta da industrialização. Né? O centro-oeste, a gente vai ter um grande fluxo migratório para as áreas urbanas por conta da estrutura fundiária. O norte do Brasil vai apresentar um adensamento populacional nas áreas urbanas por conta, né, da sua estrutura de espaço, né, geográfico, por exemplo, uma região com uma grande área de floresta, beleza? Então, a gente tem esses pontos específicos de cada região que também vão gerar colapsos ali locais, tá? Dentro da distribuição populacional. Aqui, ó, eu trouxe um mapa com um volume de imigrantes e emigrantes por região, tá? Se a gente for perceber, olha o volume de imigrantes da região centro-oeste em comparação com os emigrantes, tá? Então, o centro-oeste tem um grande volume de contingente que vieram de outras regiões do Brasil. Aqui a gente tem a população indígena distribuída por região, é claro. A gente tem um processo, né, de entrada de atividades econômicas, né, e de ocupação de terras do litoral para o interior do Brasil, então automaticamente a população indígena ela vai sendo empurrada para essas áreas mais interioranas do nosso território. Não por menos a gente vai ter, né, um grande contingente populacional de grupos indígenas na região norte. Tá? Aqui a gente tem a distribuição por cor ou raça. Tá? E aí a gente vai ter aqui, né, a região norte do Brasil. Tá? A gente tem as regiões litorâneas do Brasil com grande volume, tá, de população preta, tranquilo? Por conta das atividades econômicas. É claro que isso aqui não é um engessamento, tá, galera? Esse gráfico não mostra pra gente um engessamento. Existe uma dispersão desses grupos étnicos pelo nosso território como um todo. Perfeito? Mas aqui a gente está falando de distribuição. Mas as atividades econômicas do nosso período colonial, né, até a abolição, a gente vai ter, né, uma concentração desses grupos, né, da população preta no Brasil nas áreas litorâneas. Perfeito? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.